Então, boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre comunicação e linguagens midiáticas. Na verdade, comunicação e linguagens midiáticas é algo bastante amplo, né? Uma disciplina bastante ampla. Então, hoje eu vou sintetizar as principais mudanças no que se refere a essa questão das linguagens, das novas linguagens e o quanto que as tecnologias, né, no que se refere a o que a gente chama de tecnologias de convergências, elas modificam as estratégias de comunicação. Então, isso não é de hoje. Toda vez que surge uma nova tecnologia, né, modifica toda a questão cultural, né, do próprio espectador. O espectador, a forma como ele recebe essa linguagem, seja ela jornalística, publicitária, cinematográfica. Então, a forma como ele recebe é a partir de uma linguagem modificada, assim como o seu próprio consumo é modificado a partir dessas tecnologias, porque as tecnologias, como um todo, sempre que há uma nova tecnologia, ela modifica culturalmente, né? Então, modifica a maneira, os comportamentos. Então, é óbvio, né, que a questão da linguagem também tem que ser modificada para ser adaptada às multiplataformas que venham a surgir. Então, esse surgimento de variadas plataformas, principalmente no que se refere à questão da web, né, a gente tem os diversos sites, os streamings. Então, toda essa linguagem pelo celular, pelo rádio, pelo próprio computador, pela televisão. Então, a própria linguagem da TV é modificada pela linguagem da internet. A linguagem da internet é modificada né, também tem essa inter-relação com a linguagem da TV. Então, essas questões estão sempre se relacionando e em constante mudanças. Então, a linguagem de um jornal, de uma publicidade, ela deve se adequar à plataforma e distribuição desse público que vai assistir também. Então, eu vou citar apenas alguns exemplos, né? Então, por exemplo, uma das principais mudanças com relação a essa questão das linguagens, então, produzir de uma maneira em que esse formato cabe a multiplataformas. Então, se eu produzo uma entrevista, que ela tem que ter uma certa estética ali que caiba no rádio, na TV, na web. É claro que essas adaptações você vai fazer para cada meio, não dá para fazer um produto apenas, né? Por exemplo, um material publicitário em vídeo, apenas um exemplo, e colocar o mesmo para o rádio, o mesmo para a TV, o mesmo para a internet. Não é dessa forma que funciona. Então, por exemplo, lá tem a questão dos podcasts, né? O podcast em formato de entrevista. Então, a pessoa pode assisti-lo a partir da internet mesmo, né? Na tela do celular. Então, tem que ser ali um produto audiovisual que não tenha tantas implicações de imagem, né? Porque você tem que entender que o espectador ele pode assistir nessa pequenina tela do celular, como ele também pode apenas ouvir. Então, também tem essa questão, volta à questão da imagem. Então, a questão do verbal, do texto verbal, ele tem que ser bastante explicativo mesmo, né? Não pode deixar margem para que não se entenda a partir apenas da imagem. Tem que esse texto sonoro, ele tem que ser bem feito, porque você também tem que entender que algumas pessoas vão apenas ouvir a entrevista e não assistir. Então, todos esses modelos, né, eles são flexíveis a partir do momento que ele vai para a internet. Então,
essa criação aí de produtos adaptáveis para multiplataformas. Então, essa própria dinâmica de convergência, de passar um conteúdo de um veículo para o outro, do rádio para a TV, ou mesmo a própria web que congrega todos esses meios, né, o celular, a TV, o rádio, o cinema, tudo isso muito junto ali dentro da web, tudo isso modifica essas estratégias de comunicação, modifica os formatos e, ao mesmo tempo, levando em consideração as mudanças de comportamento desse espectador. Então, a gente entende que hoje a recepção é mais em espaços privados, né, a partir de casa, você acompanha, você assiste. Tem que entender também que tem o próprio controle remoto, né? E daí essa tendência também de, por exemplo, se você for fazer uma propaganda, de inserir essa propaganda desse produto no meio o merchandising, né? O que a gente chama de merchandising, no meio desse produto audiovisual, talvez seria mais interessante do que apenas naquele espaço publicitário que é da propaganda em si. Então, são algumas estratégias, né, para que se chegue essa mensagem ao espectador de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, né, levando em conta essas questões do receptor não querer ver mesmo, né, esses comerciais, né, nas próprias plataformas digitais, né, por exemplo, o próprio YouTube, você pode pular aquele comercial, então talvez seria mais interessante inserir dentro daquele conteúdo, daquele vídeo, essa divulgação, né, apenas alguns exemplos. Aqueles 10 segundos, né, que tem do comercial, esses 10 segundos, já há também algumas estratégias de como criar um texto para eu conseguir impactar esse espectador, esse receptor dentro desses 10 segundos, né? Eu sei que é um desafio bastante grande, mas estar atento a essas dinâmicas das tecnologias e fazer essas mudanças mesmo nas linguagens, né? Então, só recapitulando aqui a nossa síntese, né, dessas mudanças do que são essas linguagens midiáticas e essas mudanças a partir das tecnologias de convergências. Então, as multiplataformas, né, então, essa questão da própria web abrigar a TV, o rádio, as redes sociais, então, tudo abrigado ali. Então, é uma das características, estar atento ao público, né, o público cada vez mais segmentado, né, com quem que eu quero, essa minha mensagem vai chegar para quem. Então, deve se atentar a isso, né, quem que é o meu público-alvo, qual que é o público-alvo dessa mensagem. Então, essa tendência de linguagens que se adaptam às várias mídias, como a questão do podcast, que eu exemplifiquei brevemente, e essas novas tecnologias, essas novas estratégias de comunicação estão sempre em diálogo com as variadas mídias. Então, apenas uma síntese dos impactos dessas novas tecnologias no modo da gente produzir um produto audiovisual, né, mais ligado, por exemplo, à publicidade, mas não apenas, pode ser um material jornalístico. Então, sempre estar atento a esses formatos. Então, eu agradeço a atenção de vocês e nas próximas aulas a gente vai se atentar mais especificamente a cada formato, como que se produz cada narrativa, enfim. Então, a gente vai se atentar mais
mais especificamente em cada tipo de linguagem, gêneros e formatos. Então, muito obrigada, um abraço, tchau.